Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo, do Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Eu me chamo Tamara Menezes, estou de volta, né? Depois de um período que estive afastada por questões de saúde, né? O corpo pediu um pouquinho de descanso e eu atendi, mas já estou melhor, já estou muito bem e agradeço também aos votos de melhora, aos pedidos de preces também por mim. Muito obrigada, meus amigos. Estamos de volta, então, ao nosso estudo tão amado e tão querido. E eu estou com saudades, estava com saudades de preparar a nossa aula, de pensar um pouquinho de como é que a gente vai refletir. Estamos de volta de fato e hoje a gente vai conversar sobre esse capítulo que é o capítulo 13, que se intitula O Pombal e os Jesuítas. E a gente vai conversar de fato quem foi Marquês de Pombal, trazendo aqui um pouco desse contexto espiritual, mas também o contexto histórico que é tão importante para nós entendermos os bastidores ali que o espírito de Humberto de Campos traz dentro dos aspectos espirituais, dos contextos que nós não conhecíamos até então, e que ele traz elucidando os aspectos históricos da história oficial, mas com essas nuances, né, com esses detalhes. Então, nesse capítulo, que é cheio de informações importantes, nós conhecemos a história de fato, a história espiritual de Marquês de Pombal, com todas essas traduções, digamos assim, do plano espiritual que o espírito de Humberto de Campos se dedicou a nos trazer. Mas antes de nós começarmos, eu já faço aquele pedido, né? Deixe aqui seus comentários, as suas dúvidas, as suas reflexões, para que possamos fazer aquela ponte daqui do nosso canal com os seus lares também, para que possamos estender e estreitar esses laços que são sempre muito oportunos. E aproveito novamente para agradecer essa parceria, essa presença de vocês aqui no nosso estudo é sempre muito importante para nós. Então vamos de fato ao nosso estudo, que realmente, minhas amigas e meus amigos, esse capítulo é muito interessante. Nós dividimos em duas partes, até porque é um capítulo um pouco mais curto, mas mesmo que ele seja um pouquinho mais curto, ele é cheio de informação importante. Então nós dividimos, até para que fique mais, digamos que didático, né? A primeira parte nós entendemos o contexto do que se trata, e na segunda parte nós vamos nos dedicar a entender o aspecto do principal da questão espiritual, que Ismael auxiliou os benfeitores, os missionários que estavam ali preocupados com os desdobramentos que a intervenção e as intervenções, na verdade, que Marquês de Pombal interferiu e realizou, estavam ali acontecendo. Então, de fato, nós temos essa divisão que o próprio espírito de Humberto de Campos didaticamente faz também no capítulo, mas que nós conseguimos aqui entender também. E, de fato, essa leitura ela é muito importante, como nós já havíamos falado anteriormente, essa parte, a partir de agora, né, o livro ele se toma num caminho mais contemporâneo, digamos assim, porque aqui a gente já está em 1700, então já passou ali daquele período de descobrimento, já estamos ali num período em que o Brasil ainda é Brasil colônia, mas já está ali se desvencilhando um pouco daquelas amarras de fato de Portugal. E aqui a gente vai entender o porquê, inclusive por conta dessas intervenções e dessas mudanças que Marquês de Pombal tanto fez, tanto aqui no Brasil colônia na época, né, quanto também lá em Lisboa, né, lá em Portugal. Então vamos lá ao contexto inicial e a gente vai conversando e vai trocando as informações. Bom, para que a gente entenda, né, quem foi Marquês de Pombal, essa nobre figura que primeiro foi Sebastião José de Carvalho e Melo, né, o nome de batismo, depois Conde de Oeiras, e mais tarde, então, recebeu o título de Marquês de Pombal. Ele foi um nobre diplomata e um estadista português. Ele foi, de fato, o secretário do reino durante o reinado de Dom José I. E ele foi considerado, e é considerado até hoje, uma das figuras mais controversas e mais carismáticas da história portuguesa. Apesar disso, né, desse carisma, não é necessariamente um ponto positivo, porque existem várias questões na história
que falam sobre isso, né? Inclusive, essa controvérsia é principalmente porque, ao passo que ele auxiliou o império, né? Auxiliou ali o reinado de Dom José I, em contrapartida, ele colocou Dom José I também em maus lençóis quando ele assinou e colocou ali, determinou questões que Dom José I não concordava. Então, assim, ele foi ele ocupou uma posição controversa de fato, né? O espírito de Humberto de Campos, ele nos traz a figura do Marquês de Pombal, nos contextualizando, em primeiro lugar, que após esse reinado de esbanjamentos de Dom João V, elevou-se ao trono de Portugal, então, Dom José I como o quinto rei da dinastia Bragantina. Então, o soberano escolhe para o seu primeiro-ministro o Marquês de Pombal, né, que seria primeiro Sebastião José de Carvalho e Melo, depois Conde de Oeiras e mais tarde se tornou Marquês de Pombal. Então, para que possamos entender esse contexto da história oficial, é importante a gente contextualizar quem foi de fato na história essa figura de Marquês de Pombal, para que a gente possa também, alguns relembrarem, né, há tempos atrás, que a gente estuda geralmente no ensino fundamental, ensino médio, né, quando a gente vai fazer aquela história geral. Mas então, Marquês de Pombal foi esse ministro, e ele teve uma ocupação importante, de fato, porque no século XVIII ele reformulou algumas regras, tanto em Portugal quanto no Brasil. Inclusive, ele é conhecido como o déspota esclarecido, porque o século XVIII é conhecido como o século das luzes, né, com o iluminismo, inclusive. Mas o iluminismo, assim como muitos líderes, né, são reconhecidos como déspotas esclarecidos por realizarem reformas na região. No caso, são déspotas esclarecidos justamente por concordarem com o absolutismo, no caso dele, né? Diferentemente dos iluministas. No caso dele, ele concordava com o absolutismo. Então, os iluministas não concordavam, mas ele sim. Então, algumas das principais reformas que Marquês de Pombal realizou, e isso é importante a gente compreender, a gente contextualizar, para que a gente realmente lembre, né, e também entenda no contexto espiritual de que forma isso se desdobrou mais à frente. Marquês de Pombal fez uma reforma muito importante em Portugal, que foi a reforma educacional, a diminuição da dependência com a Inglaterra na reconstrução de Lisboa, após um terremoto, né, logo depois. E essas foram os três principais feitos, de fato, desse Marquês, né? Uma das principais mudanças no Brasil, que realmente por isso que é controverso, né? Porque ele foi a principal figura que colocou fim às capitanias hereditárias. Então, essa divisão que existia desde 1534 foi alterada nesse período em que ele esteve aqui, interviu, que foi conhecido, inclusive, como o período pombalino, porque foi um período em que ele comandou essas mudanças, né? E outro ponto importante, que é interessante a gente destacar, foi aí que entra também o contexto do capítulo, que o espírito de Humberto de Campos vai se dedicar a nos trazer toda essa explicação espiritual, é que Marquês de Pombal foi o responsável principal pela expulsão dos jesuítas, porque foi no período pombalino que ele tirou a influência dos jesuítas e diminuiu a influência da igreja na colônia brasileira. Porque ele entendia, e aí a gente vai ver que teve todo um contexto, inclusive de manipulação de informações, por ele ser uma figura influente na corte portuguesa, e ele exerceu essa influência de fato contra os jesuítas, né? Então, Pombal consegue perceber ali que os jesuítas, por ter o controle da catequização, né, dos indígenas, e não só isso, né, mas também ter o controle no sentido da educação colonial, ele percebe que tem uma influência muito forte, inclusive nas questões políticas. E aí, Marquês de Pombal, incomodado com essa influência,
ele vai acabar expulsando os jesuítas, colocando sobre eles uma culpa que não era deles, né? Colocando, a gente vai ver ao final do capítulo, mais à frente, uma responsabilidade de um atentado que não foram de fato, não foi comprovado que havia sido eles, né? E ali, como consequência, ele vai proibir que os indígenas sejam escravizados, né? Então é por isso que existe essa controvérsia, né? Porque ele vai colocar em contrapartida que os indígenas não poderiam mais ser escravizados, já que quem tinha esse controle, de fato, eram jesuítas e agora não detinham mais. Então, ele proíbe essa escravização, mas transforma os indígenas em súditos da coroa. Então, por isso, os indígenas teriam que pagar imposto, trabalhar normalmente como todos da colônia, né? Então, Pombal acaba criando ali um novo sistema econômico até, né? Um novo sistema civilizatório para aquela sociedade que estava ali em transformação. E isso é uma interferência, uma intervenção muito grande, se a gente for pensar a nível espiritual, né? Porque tudo que acontece na Terra, existe movimentos também no plano espiritual em consonância, né? Ao mesmo tempo. Então, também houve ali intervenção no plano espiritual, porque ele interviu de forma direta nos acontecimentos terrenos. E ele realmente teve que arcar com essas consequências, né? A gente tem que lembrar da lei de causa e efeito nesse caso aí, né? Então, depois disso, ele criou alguns subsídios, como o subsídio literário, que seria, então, um imposto para a educação, já que antes tudo era sob tutela dos jesuítas, e os jesuítas se preocupavam muito com a educação, com o alfabeto, com a alfabetização dos indígenas, e ele acaba criando nesse processo esse imposto, né? Ele cria ali uma forma de conseguir lucrar com isso, né? E além disso, ele também cria as companhias de comércio, como o Grão-Pará, o Maranhão e Pernambuco, enfim, outros feitos que são demarcados aí na história. Mas o importante é a gente entender esse contexto, esse pano de fundo, digamos assim, para que a gente possa compreender o capítulo aqui por diante, né? Então, entendendo isso, aí o espírito de Humberto de Campos nos traz esse contexto inicial, essa contextualização, falando que as falanges espirituais, desvelando-se pela evolução portuguesa, haviam escolhido previamente esse homem, Marquês de Pombal, para a reconstrução das energias da pátria, após os desvarios de Dom João V, o monarca esbanjador e arbitrário, que nunca reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo. Então aqui o espírito de Humberto de Campos está nos trazendo a informação de que ele já havia sido escolhido anteriormente pela própria espiritualidade, mas essa escolha acaba sendo uma escolha não muito honrada por ele mesmo. A gente pode entender nesse caso que muitas das vezes um espírito que vem em missão, ele nem sempre consegue acertar na missão. Ele pode acertar em parte, inclusive, né? Como foi o caso dele. Ele, inclusive, tem alguns feitos, por exemplo, a reconstrução, a reedificação de Lisboa, depois do terremoto, não foi uma falha, foi um acerto. Por isso que é controverso, né, o papel que ele ocupou. E aí, seguindo nessa contextualização inicial, o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer que esse escolhido, porém, não soube de fato corresponder integralmente, né, na totalidade, a essas sagradas expectativas dos gênios espirituais da terra portuguesa. Se construiu grandes obras no plano das realizações materiais, cometeu graves injustiças com a sua ditadura renovadora. Então aqui o espírito de Humberto de Campos, ele vai nos dizer, né, ele vai nos trazer a informação de que Pombal ascendeu à posição de ministro depois de absorver as ideias novas que percorriam ali nos setores de todas as atividades do velho mundo, ao sopro, né, de quem estava contando essas histórias, né, dos enciclopedistas. E o mundo diplomático já dava ali para conhecer a técnica de Roberto Walpole, né, enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição.
com sérios prejuízos, de fato, para a educação nacional. E ele tinha, então, esses planos audazes e reformadores. Então, o que ele está nos trazendo aqui de informação? Que Pombal, Marquês de Pombal, não correspondeu, não atendeu totalmente ao que a espiritualidade esperava dele. Isso quer dizer que ele tinha, sim, de fato, uma missão importante, mas ele não soube atendê-la, ele não soube responder a isso. E ele tinha todas as faculdades necessárias, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente perspicaz, só que ele fez dessa inteligência algo que acabou sendo perverso, né? Ele utilizou a inteligência para o mal. Ele utilizou dessa perspicácia com audácia para a ambição, né? Para o seu próprio interesse pessoal. E aí a gente vai ver como que isso se desdobrou, né? Como que isso acabou sendo as consequências disso, né? Então vamos ver. Ele nos traz que, elevando-se então ao trono em 1750, Dom José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo. E quando em 1755 foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto, o ministro renovador, que era Marquês de Pombal, teve a oportunidade de demonstrar as possibilidades criadoras, reedificando a cidade que renasceu dos seus esforços mais engrandecida e mais bela. Então aqui o espírito de Humberto de Campos demonstra que essa foi uma das benfeitorias de Marquês de Pombal. Foi um dos benfeitos de fato dele, porque ele realmente trouxe de volta à vida a cidade que havia sido destruída. Isso é reconhecido na história como um dos principais feitos de Marquês de Pombal. E um dos únicos dentro do aspecto do bem, né? Porque de restante nós temos aí uma história demarcada de injustiças e de más escolhas, infelizmente, né? E vamos continuando aqui para a gente entender um pouco melhor desse contexto. Então, Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas, que, nas cortes europeias, se intrometiam em todos os negócios na política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro do pensamento da reforma. E aí é interessante que isso incomodava o Marquês de Pombal, né? O espírito de Humberto de Campos, ele traz a informação de que esses missionários humildes da célebre companhia, né, localizada no Brasil, em honra da verdade, estavam muito longe das criminosas disputas das quais se empenhavam os seus irmãos do outro lado do Atlântico, lá no Velho Mundo, mas sofreram com eles uma incansável perseguição tão logo se apossou do governo esse famoso ministro. Então ele começou a perseguir os jesuítas, porque ele se sentia incomodado com a influência que eles exerciam sobre a política. Porque o que eles faziam? Eles informavam as pessoas, eles educavam os indígenas, eles davam informação, eles davam educação, eles traziam a eles a possibilidade de escolhas, né? Então as tradições do povo e as profundezas das raízes da Companhia de Jesus em Portugal não lhe permitiam o banimento imediato dos membros da ordem, porque isso não era nem justo de fato, né? Da pátria, no caso do Brasil, e do Brasil não, de Portugal e das respectivas colônias. Mas uma guerra surda acaba se estabelecendo entre ele e os jesuítas. Então ele compra essa guerra, ele compra essa briga, digamos assim, porque ele simplesmente não aceita essa intervenção, esse cenário que para ele seria um cenário perigoso, porque de alguma forma os jesuítas ofereciam algum risco para ele, né? Porque de fato, para quem se importava com a política e precisava de uma certa influência,
os jesuítas estavam ali tirando essa influência dele, né? Então, de fato, ele se preocupava por isso, porque os jesuítas estavam oferecendo ao povo, aos povos indígenas, sobretudo, uma possibilidade de escolha. Então, para ele, era um problema isso. E, para que a gente possa contextualizar também, o espírito de Humberto de Campos traz essa intransigência, então, e essa injustiça cometida por Marquês de Pombal. Então surge, afinal, o atentado contra a vida de Dom José I, em 1758. Então existe ali um evento, né, uma situação crítica em que Dom José I é alvejado, né? Na verdade, ele leva um tiro, né, em Bacamarte. De Bacamarte, né? No dia 3 de setembro desse ano, quando voltava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de Bacamarte, partidos de um grupo de pessoas desconhecidas. Um grupo de pessoas. As suspeitas recaíram no Marquês de Távora e seus filhos, o Conde de Altoguia e no Conde de Aveiro, porque eram famílias, eram personagens ali, pessoas que tinham algumas desavenças com Dom José I, algumas intrigas e de fato não concordavam com as ideias de Dom José I. Conquanto este último, principalmente o Duque de Aveiro, um dos implicados no movimento regicida, não acontecia aos Távoras, que eram inocentes de fato do delito. Então, os Távoras, o Marquês de Távora e seus filhos, foram inocentados da situação. E a partir daí, então, o espírito de Humberto de Campos nos traz a informação de que se instaurou um processo que terminou, apesar de todas as clamorosas irregularidades, né? Então, aí a gente já imagina que não foi um processo muito esclarecido, né, porque foi irregular, com a sentença de morte de todos os implicados. Então, todos os suspeitos foram sentenciados à morte. Em vão, procuraram então os portugueses influentes na corte mudar essa decisão do ministro. Então, os portugueses que se preocuparam ali com essa decisão tão intransigente, tão injusta, porque parecia ser assim muito radical, né? Sentenciar à morte pessoas que cometeram, né, uma suspeita, no caso, suspeitos que cometeram ali esse ato, que de fato não foi consumado, porque foi uma tentativa, né, foi um atentado, mas enfim. Então eles foram ali tentar fazer aquela modificação nessa decisão, mas os condenados sofrem o mais horroroso dos suplícios em Belém. E a própria Leonor Tomásia e Marquesa de Távora também foram decapitadas, né? Então, isso aí, essa parte da história que o espírito de Humberto de Campos traz, já nos traz esse tamanho, né, de injustiça, né? E, de fato, o horror que foi essa escolha de Marquês de Pombal, né? Que levou a uma das consequências. Então, a gente já vai anotando, colocando ali, digamos que no nosso caderninho, né, essas informações que já nos dão informação, já nos dão bagagem para compreender o porquê da necessidade dos benfeitores espirituais depois irem lá com Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, o zelador do Brasil, e ter com ele para pedir auxílio, porque as coisas saíram um pouco do controle, né? No caso de Marquês de Pombal, que tinha uma missão a cumprir, acabou ali fugindo totalmente do seu objetivo, né? E aí, o Pombal acaba aproveitando esse ensejo que se lhe oferece ali para se justificar com a expulsão dos jesuítas, os quais ele apresenta como autores indiretos do atentado. E Dom José I, à instância do seu válido, assina sem hesitar
esse decreto de banimento. Então aqui a gente já começa a entender um pouco melhor essa rixa de Marquês de Pombal com os jesuítas e como que isso se configurou de fato, né? Acaba que isso se materializa quando Pombal credencia aos jesuítas o atentado, que não tinha ali nenhum autor específico, porque ele não conseguiu, mesmo ele não conseguindo, ele ainda condenou à morte os próprios suspeitos, né? Quem ele achava que era. Então, o espírito de Humberto de Campos vai comentar que esse ato de Pombal vai refletir largamente na vida do Brasil, porque todo o movimento de organização social se devia, na colônia, aos esforços mais dedicados desses missionários, né? Então, o clero possuía escravos numerosos e chegava a defender o direito desses supostos dos escravagistas, incentivando até inclusive caça aos índios, enfim, e abençoava a carga de navios negreiros e tudo. Isso interfere diretamente, mas interfere, e por isso que é controverso, né? Porque ao passo que ele rompe, digamos assim, essa dependência do Brasil com os jesuítas, ele quebra também um ciclo naquele momento ali, de escravização dos indígenas. Ele cria um novo sistema, lógico que ainda com as suas dificuldades, com os seus contingências, mas ele cria um novo sistema civilizatório. Só que aí, nesse momento, já tem toda uma interferência, tanto na civilização, na sociedade daquela época, como principalmente no plano espiritual. E é nesse momento que esses missionários que estavam ali auxiliando nesse processo educacional e nesse processo de desenvolvimento espiritual e social do Brasil acabam por precisar, né, fazer uma intervenção, né, precisar ali entender e modificar algumas questões também dentro do aspecto do processo do que estava acontecendo. E aí o espírito de Humberto de Campos vai trazer, né, como é que isso refletiu, como é que isso reverberou dentro ali desse aspecto. E aí ele vai colocar que os jesuítas, porém, sempre trabalharam nos primórdios da organização brasileira, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade, né? Aldeavam os índios, aprendiam a língua geral, né, a fim de influenciarem mais diretamente no seu ânimo, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização, e foram talvez, naqueles tempos passados, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, com o seu verbo inspirado, advogando a causa de todos os infelizes. E a sua expulsão do Brasil acabou por retardar de muito tempo a educação das classes desfavorecidas. E se o ministro de Dom José I, né, Marquês de Pombal, entendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, essas ações poucas vezes ultrapassaram o terreno material. Até porque mesmo alguns melhoramentos introduzidos ali no Rio de Janeiro pelo Conde de Bobadela, que levantou a primeira oficina tipográfica do país, foram por ele mesmo destruídos por a força dos decretos que representavam obstáculos à facilidade da educação na colônia, né, nos territórios da colônia. Então ele mesmo conseguiu intervir para que as coisas não dessem tão certo para as escolhas que ele fazia. E para a gente entender, as escolhas que ele fazia eram simplesmente materiais. Então, se ele teve alguma contribuição, por exemplo, na reedificação de Portugal, lá de Lisboa, ou a reconstrução depois do terremoto, foi material. Ele não contribuiu espiritualmente, moralmente, ao que ele foi chamado. Porque essa era também uma das missões ao que lhe foi confiado, e ele não correspondeu a isso. Isso é importante a gente contextualizar, a gente entender, né? Então vamos continuando aqui para a gente compreender também o que o espírito de Humberto de Campos nos traz. Bom, então a esse tempo, o espírito de Humberto de Campos vai falar que, contemplando a anulação dos seus esforços,
Os missionários humildes da cruz procuram então Ismael com os seus aflitivos apelos. Então eles vão buscar ajuda, vão pedir, vão perguntar, vão tirar dúvida, vão pedir socorro de Ismael, porque eles não estão entendendo, eles não estão sabendo o que tem que fazer. Então seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Eles deixaram tudo para trás. As suas intenções eram incompreendidas, suas ações baldadas, no sentido de espalhar entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. E aí, minhas amigas e meus amigos, Ismael atende esse chamado dos missionários. Ismael auxilia e responde e consola e, de fato, traz um acolhimento para esses corações e, mais do que isso, traz um caminho, porque era disso que eles precisavam. Mas essa resposta a gente vai ver na próxima aula, que de fato a gente vai conseguir se aprofundar melhor, com mais detalhes e, a gente consegue de fato estar junto e estudar com mais calma. Aproveito para mandar aquele beijo no coração, agradeço a presença, agradeço pela paciência também, por esperar nesse tempinho que estivemos afastados, mas já estamos de volta com os nossos estudos e vamos voltar à nossa programação normal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!